Gente, nessa última aula aqui, que é uma aula bônus, eu quero mostrar para vocês algumas outras formas da gente interpretar e auxiliar, né, no processo de interpretação da Revolução Solar. Então, depois da gente ter olhado o mapa, ter feito a sinastria com o mapa da Revolução Solar e o mapa natal, agora eu quero que vocês entendam um pouco também sobre os trânsitos, porque não adianta nada a gente olhar só o mapa da Revolução Solar e não prestar atenção nos trânsitos que estão acontecendo no nosso mapa astral ao longo do ano. E também quero mostrar para vocês, ainda nessa mesma aula, como fazer a mudança de cidade ou de país para o seu aniversário, como isso altera e afeta o mapa da Revolução Solar. E também usar a astrologia de viagens, né, a astrocartografia ou astromapping nesse processo, né, para ajudar também a escolher o lugar onde vocês vão fazer, né, vão passar o aniversário, para talvez mudar um pouquinho o mapa da Revolução Solar. Na primeira parte, então, eu vou mostrar aqui os trânsitos. Nós vamos vir em mapas e cálculos, seleção alargada de mapas, como vocês já sabem. E aí, a gente tem aqui o nosso mapa fictício que a gente já estava usando. Eu vou colocar aqui em mostrar o mapa. Deixa eu só modificar uma coisa aqui que eu vi que tá errado e eu já volto. Pronto, eu já tinha alterado aqui o local de nascimento, mas é porque eu queria mostrar para vocês, mas isso vai ficar para a segunda parte. Então, vamos lá. Vamos clicar aqui em mostrar o mapa. E aí, esse aqui é o mapa astral da pessoa, né? O mapa astral fictício número 2 que a gente tem. Então, é uma pessoa de ascendente escorpião, com o Sol em touro, o Plutão ali na casa 1, a gente já fez mais ou menos a sinastria, né? Essa pessoa tem o meio do céu no grau 0,001 de leão, tem o fundo do céu, né, no 001 de aquário. O sol da pessoa tá na casa 7, então aqui a gente, né, tem o mapa astral. Quando a gente clica nessa opção aqui de com trânsitos, vai aparecer pra gente os planetas no dia de hoje, né? Hoje que eu tô lendo aqui é 3 de fevereiro. Então, hoje, 3 de fevereiro, nós temos o Sol tá em Aquário, Mercúrio em Aquário, Plutão em Aquário, Saturno tá aqui em Peixes, a gente tem a Vênus em Peixes, saindo de Peixes hoje, a gente tem Netuno terminando seu ciclo por aqui, por Peixes, a gente tem o Nodo Norte aqui também, que tá fazendo conjunção com toda essa galera que tá em Peixes também. A gente tem uma Lua em Áries hoje, Quirón em Áries, Urano em Touro, Júpiter retrógrado ainda em Gêmeos e Marte retrógrado ainda também em Câncer. Esses trânsitos aqui né, esses planetas em verde são os planetas no céu nesse momento. Então, eles estão nesses signos, nesses graus nesse momento. Se vocês observarem aqui, nessa parte aqui de baixo, deixa eu só tirar a caneta. Aqui, ó, os trânsitos, ele tá mostrando, né, onde que tá cada planeta. Então, o Sol no grau 15 de Aquário, a Lua no grau 25, né, de Áries. Desculpa, falhou aqui. Mercúrio no grau 11 de Aquário, né? Então, a gente consegue ver por aqui onde que estão os planetas no céu. E esses planetas estão transitando, então, pelo mapa dessa pessoa. Então, o Sol, nesse momento, tá passando na casa 4 dessa pessoa, né? No dia de hoje, ele tá passando na casa 4. Na verdade, ao longo desse mês, né? Enquanto o Sol estiver
em Aquário, tirando ali o último dia, né, de Aquário, porque aí o Sol vai entrar na casa 5 da pessoa, né? Mas o Sol tá transitando aqui por essa casa 4. Então, esse Sol, ele tá iluminando os assuntos de casa 4. Então, ele tá iluminando as questões familiares dessa pessoa. Esse Sol tá iluminando questões da infância. Então, talvez essa pessoa esteja relembrando, né, trazendo para a consciência dela questões do inconsciente, porque essa é uma casa regida pela lua, e essa pessoa tem a lua em peixes, né, então talvez ela esteja relembrando alguns aspectos do inconsciente dela, da primeira infância, recuperando talvez aspectos criativos dela, já que ela tem uma lua na casa 5, ela tem Urano na casa 2 para casa 3, então talvez ela esteja revendo questões financeiras aqui também, até porque o Urano é retrógrado no mapa dela, porque o Sol, por onde ele tá passando, ele tá trazendo consciência. Mercúrio junto aqui, né, tá trazendo também uma capacidade analítica maior para esse momento da vida dela, né? Para essa ela consegue observar os aspectos solares mais com a mente do que com o coração, digamos assim. E esse Sol ele vai transitar, então ao longo dos dias ele vai transitar e ele vai chegar aqui no mesmo grau que ela tem Marte na casa 4. Na verdade, ele já tá fazendo uma conjunção, a gente já considera, porque ele tá a menos de 10 graus. Mas ele já tá fazendo uma conjunção aqui com esse Marte natal dela. Então, quando esse Sol chegar aqui nesse dia, ele vai ativar esse Marte. E ela tem um Sol em Touro. Então, o Sol do céu tá fazendo quadratura com o Sol natal dela. Trazendo, né, de novo, esses aspectos de consciência, né? Então, essa pessoa ela tá se tornando muito consciente até do que traz vitalidade, do que traz energia para ela, né? Então, esse Sol em Aquário é um Sol muito desafiador para quem tem Sol em Touro, para quem tem Sol em Leão e para quem tem Sol em Escorpião, né? Porque esse Sol em Aquário ele está fazendo quadratura ao longo desse ano, né? Desse mês ele vai fazer quadratura pro Sol dessa pessoa, né? Que ela tem esses signos. Então, a gente tem que entender, né? O planeta no céu, que aspecto que ele tá fazendo dentro do nosso mapa astral. O Saturno, por exemplo, ó, tá passando aqui por Peixes e tá fazendo uma conjunção também com o nodo norte dela, colocando ela para pensar se ela tá, né, colhendo ou se ela tá caminhando, se ela tá tendo disciplina com relação às coisas que ela veio realizar aqui, né, nessa vida, as coisas que ela quer, que ela veio manifestar, né, ou será que ela tá. O nodo sul fica oposto, aqui ele não tá aparecendo, né? Mas o nodo sul fica oposto. Ou será que essa pessoa ainda tá vivendo no passado, ainda tá muito presa ali no passado, né? O nodo sul dela fica aqui na casa 11, né? Ele não tá aparecendo, mas ele fica oposto à casa 5, então ele tá na casa 11. Então, talvez essa pessoa, ela, com esse aspecto de Saturno, né, do céu, fazendo conjunção aqui com o nodo norte dela, talvez essa pessoa, ela esteja ainda vivendo em função dos outros, né, aqui com o nodo sul na casa 11, quando ela deveria estar criando as coisas, criando coisas para ela, né, criando coisas que vão trazer energia e vitalidade para ela, sendo a casa 5 uma casa de criatividade, né, de criação, uma casa do Sol, a casa de Leão, né, natural de Leão. Então, esse Saturno tá ativando isso. Urano aqui em Touro, passando pela casa 7 dela, como é que estão os relacionamentos dessa pessoa, né? Como que tá a relação dela? Será que ela tá conseguindo ser ela mesma? Será que ela tá tendo que entrar, né, trazer aspectos de rebeldia para dentro do relacionamento dela também?
Júpiter aqui, ó, passando pela... Ele tá retrógrado agora, né? Passando pela casa 8 dela, voltando pra casa 7. Depois ele vai voltar pra casa 8. Então, esse Júpiter expandindo muito as sombras dessa pessoa, né? Muito aspectos sombrios, na verdade, dela, né? Aspectos que ela conhece, que são sombrios, que são tabu. Então, e, né, falando em tabu, ela tem o ascendente em Escorpião, né? Com Plutão ali na casa 1, ela é uma pessoa altamente intuitiva, tem uma lua em peixes, então é uma pessoa altamente intuitiva, né? A gente deve ter uma pequena bruxa aqui, um bruxo, né? Se essa pessoa existir mesmo, né? Deve existir, né, gente? Sempre deve ter alguém que nasceu aqui, né, nesse mesmo horário. Esse mapa, mesmo sendo fictício, com certeza existe alguém no mundo que nasceu nesse horário, né? Com essas configurações. Então, uma pessoa meio bruxa, assim, né? Uma pessoa bem intuitiva, bem profunda. Então, e Júpiter vai expandindo aqui, passando pela casa 8 dela. Marte passando pela casa 9. É retrógrado, né? Ele tá voltando, retornando para casa 9, colocando, né, adicionando aspectos de expansão para a vida dela. Depois ele vai vir para casa 10 aqui, né? Ele vai voltar ao movimento direto dele no final de fevereiro agora. E aí ele vai passar por bem rapidinho, daí por Câncer, ele vai entrar em Leão de novo. E aí, esse Marte vai trazer intensidade, né, para a realização pessoal dela. A pessoa vai buscar mais, vai buscar mais se sentir realizada, né? Vai ter uma energia ali, é como se estivesse jorrando, né, energia, como se ela estivesse recebendo quase que uma carga elétrica ali naquela área da vida dela ali, né, na parte de realização pessoal, do sucesso, da exposição. Uma pessoa de Leão em casa 10 é uma pessoa que ela tem sua fama, ela tem sua reputação, e ela é um pouco famosa. Então, ou pelo menos gostaria de ser, né? Busca ser famosa. Não quer dizer que ela vai ser famosa de TV, mas famosa naquilo que ela faz, ela conquista um pouco de fama, porque ela é magnética, ela atrai, né? Ainda com ascendente escorpião, então é uma pessoa com bastante magnetismo. E aí, quando chega Marte aqui na casa 10 dessa pessoa, essa pessoa vai expandir muito isso, né? Vai receber uma carga de energia forte aqui nessa área de sucesso dela, né? Então, talvez ela busque mais isso, busque mais esse sucesso. Então, quando a gente olha isso, né? A gente junta lá com o mapa da Revolução Solar, porque assim, não é só o mapa da Revolução Solar que ele vai fazer sentido pra gente durante o ano, né? Não é só ele, os planetas eles continuam circulando aqui no céu, né? Eles vão fazendo esse movimento deles, e a gente vai isso vai ativando, na verdade, o nosso mapa astral, né? Então, quando o Sol chegar aqui em Marte, né? Chegar aqui com essa conjunção exata com Marte, ele vai ativar essa quadratura aqui, ó. Essa quadratura aqui. Essas duas, na verdade, né? Quando o Sol chega aqui, quando o Sol chegar aqui em Marte, ele vai ativar aqui ó, também. Ele vai ativar esses aspectos. Saturno tá ativando, então, aqui o nodo norte da pessoa. Onde mais que a gente tem, né? Urano que passou aqui, na verdade, por exemplo, Júpiter também. Urano que quando passou pelo Sol, né? Ele ativou todos esses aspectos que essa pessoa tem aqui, ó. Ativou tudo isso. Quando Júpiter, agora que ele tá aqui quase numa conjunção exata com Mercúrio natal dela, então ele vai ativar esses aspectos aqui, vai ativar por consequência esse aspecto aqui também. Então, olha só como isso ativa o nosso mapa astral, como os trânsitos ativam o nosso mapa astral. E, gente, os trânsitos, eles são alinhados com o mapa da Revolução Solar. A gente consegue enxergar que, né, quando a gente analisa a fundo os nossos trânsitos, né? E aí eu vou deixar uma indicação de livro para vocês, que eu gosto muito, que é um livro da Cláudia Lisboa, que se chama Astros e... eu vou pegar o nome do livro.
É Astros e Previsões. Eu olhei aqui atrás, na minha biblioteca, Astros e Previsões. E esse livro, ele ajuda muito com essa questão dos trânsitos. Ele é um livro, assim, que todo mundo que estuda astrologia deveria ter para consulta, porque ele ajuda muito nessa questão dos trânsitos, ajuda muito mesmo. E aqui no astro.com, quando vocês quiserem saber o trânsito de algum momento específico, então, por exemplo, a gente tá vendo de hoje, 3 de fevereiro. Vamos alterar aqui pra, sei lá, vou colocar 4 de julho, né? Não sei, a pessoa tem alguma coisa nessa data, 4 de julho, ela tem algum evento, né? Aí a gente vai clicar ali em ver mapa, vai alterar a data e vai colocar os trânsitos. Aí vocês estão vendo que no dia 4 de julho, o Sol vai estar em Câncer, né? O Sol tá em Câncer, Júpiter vai estar em Câncer, a Vênus vai estar aqui em Touro, fazendo uma conjunção exata com Urano, Saturno e Netuno já vão estar em Áries, Marte vai estar em Virgem, Mercúrio em Leão, e aí, ó, isso aqui já afeta o mapa da pessoa de uma outra forma, já vai estar, né, afetando de uma forma totalmente diferente. Então, Saturno vai estar ativando a casa 6, Netuno também ativando a casa 6, então talvez essa pessoa experimente um pouco de, talvez alguma gripe, alguma coisa assim, uma queda de imunidade, principalmente por conta dessa conjunção exata aqui, né, acontecendo bem no início da casa 6, ela bem na cúspide, essa pessoa ao longo desse tempo aqui, talvez ela experimente um pouco de queda de imunidade, né? Tem algumas questões com relação a gripes e etc. Porque Saturno, ele tem a ver com isso, né? Netuno tem a ver com a nossa imunidade, Saturno tem a ver com a queda das coisas, né? O envelhecimento, né? Mas quedas no geral. E aí é uma queda de imunidade. A Vênus fazendo essa conjunção com Urano, bem no finzinho aqui de Touro, né? É uma energia bem cansada para esses dois aqui. Nossa, esse dia, gente, é intenso, hein? Bem intenso mesmo, com Saturno fazendo a conjunção para Netuno, a Vênus fazendo conjunção para Urano, o céu meio doidinho nesse dia 4 de julho. E aí, Marte vai estar aqui em Mercúrio, olha, gente. Marte vai estar aqui em Virgem, desculpa. E ele vai estar fazendo uma oposição pro Nodo Norte dessa pessoa. Ele vai estar fazendo uma conjunção com o Nodo Sul, fazendo oposição pro Nodo Norte, ativando certas questões para essa pessoa, né? Ativando essas questões, essa relação passado e futuro dessa pessoa. O Nodo Norte vai estar fazendo uma oposição para Marte. O Nodo Norte do céu aqui vai estar fazendo uma oposição para Marte aqui, vai estar ativando o Nodo Norte e o Nodo Sul dessa pessoa. Então, vai trazer para ela essa... É como se aquela energia que eu falei para vocês, né? Esse boom de energia que ela recebe de Marte, ele ativasse essas questões de passado e futuro dessa pessoa. Talvez ela sinta uma energia forte ali de movimento com relação ao futuro dela, né? As mudanças que até a gente viu no mapa da Revolução Solar também, tudo isso vem para ajudar. A Lua, gente, ela passa 2 dias e meio em cada signo, então... por isso que eu não tô falando muito dela aqui, porque a Lua, a gente observa um movimento quase que diário dela. Então, eu acho que, assim, deu para entender como que o mapa dos trânsitos, ele auxilia no mapa da Revolução Solar, né? A gente vai observar aqui que os trânsitos no céu, eles estão fazendo um complemento ao mapa da Revolução Solar, ou o mapa da Revolução Solar tá fazendo um complemento aos trânsitos do céu, né? Na verdade, isso é a lei da correspondência, né? O que tá em cima é como que tá embaixo, o que tá embaixo é como que tá em cima. Então,
A gente precisa analisar os trânsitos também. Isso aqui é um conteúdo bônus, não é necessário realmente de fazer toda a leitura da Revolução Solar, você pegar e já olhar os trânsitos, porque os trânsitos a gente vai olhando ao longo dos dias na nossa vida mesmo, assim. Às vezes a gente sente que tá meio esquisito, tá uma energia meio esquisita, né? E aí é um trânsito que tá acontecendo ali no céu, que tá empurrando a gente para fazer alguma coisa, né? Como eu disse, o Sol aqui passando na casa 4 nesse momento vai ativar esse Marte, que pode trazer uma energia de irritabilidade muito grande para essa pessoa, porque vai ativar muitos aspectos aqui, né? Quando ativa Marte, ativa o Sol, e o Sol ativa Plutão, então são aspectos, podem trazer aspectos de irritabilidade para essa pessoa, ela se sentir muito desconfortável na posição que ela tá, né? Trazer muita consciência para ela, para quem ela, né? Como ela tá se colocando, né, com relação à vida, porque o sol também tem isso, né, o nosso espaço aqui, é a gente vivendo, é o nosso eu, né, então, como ela tá se colocando, né, no mundo com relação, até com relação aos outros, né, mas o geral é esse. E até uma coisa que é interessante aqui, até um segundo bônus que é legal de falar, é sobre inferno astral, que na verdade, a gente fala, né, o inferno astral é um mês antes do nosso aniversário e tudo mais, só que dependendo de onde a pessoa tem o sol dela, né, nesse caso aqui, por exemplo, ela tem o sol na casa 7. Então, quando for um mês antes do aniversário dela, o sol vai estar transitando aqui pela casa 6. Pode ser que essa pessoa, nesse momento aqui, ela experimente sim algumas questões relacionadas à saúde, relacionadas à rotina dela, talvez ela queira mudar a rotina, talvez ela encontre, né, alguma questão de saúde, faça com que ela mude, né, as perspectivas dela com relação à rotina dela, com relação a como ela se alimenta, como ela se nutre, né? Então pode ser sim que essa pessoa sinta uma queda de energia ali um pouco antes do aniversário dela. Mas vamos supor que o sol dela fosse aqui, ó, quase no meio do céu, na casa 9. Essa pessoa, no momento que a gente chamaria de inferno astral, né, perto do aniversário dela, ela experimenta sim um período desafiador por conta da casa 8, né, das sombras, mas aí quando chega aqui na casa 9 tem uma energia muito grande de expansão. Então, não necessariamente essa pessoa vai sentir uma queda de energia antes do aniversário dela, se ela tivesse o sol aqui na casa 9 ou na casa 10, né? Porque são casas de expansão, de uma visão maior, né? Uma visão mais elevada, na verdade, né? Então, a pessoa talvez não sinta tanto. Mas, por exemplo, se a pessoa tiver o sol aqui na casa 1, ela vai experimentar um inferno astral de sol na casa 12. E aí sim, né, um inferno astral também que tem uma queda de energia, né? A gente experimenta uma queda de energia. Então, é uma coisa interessante de analisar também em qual casa a gente tem o sol, porque o nosso inferno astral, entre aspas, ele vai estar muito relacionado com a casa anterior, não só o signo, né, mas a casa anterior ao nosso sol. E isso pode significar uma queda ou pode significar uma expansão de energia, como eu disse aqui no caso da casa 9. Agora, vamos para a parte de escolher o lugar do aniversário para mudar o mapa da Revolução Solar. Eu voltei aqui para a tela inicial, nós vamos de novo em mapas, cálculos e dados, seleção alargada de mapas, e aí dessa vez nós vamos mudar o local de referência do aniversário. Vamos supor que essa pessoa não gostou do mapa dela de revolução solar, de onde caíram certas casas, e essa pessoa tá querendo mudar, ou ela já ia viajar, né, no aniversário dela, e aí a gente precisa alterar o lugar. A gente vai tirar aqui, ó, escolher local de nascimento, continuar, aí vai abrir
caixinha, aí a gente pode colocar aqui, vou colocar, por exemplo, Paris. Vamos supor que essa pessoa decidiu viajar para Paris. Nós vamos colocar aqui Paris e vamos continuar. Ficou aqui, ó, o lugar de referência como Paris. E nós vamos clicar em mapa do retorno solar, lá onde eu já ensinei vocês para pegar a revolução. Eu vou deixar o mapa de 2025, mas supondo que o aniversário da pessoa a gente vai analisar o do ano passado, eu poderia trocar aqui para 2024, né? Mas nesse caso, vamos ver o de 2025. Mostrar o mapa. Esse aqui, se vocês observarem na aula anterior, é o mesmo mapa. São as mesmas questões aqui no mapa dessa pessoa. Porém, a Lua veio para casa 12. A Lua continua aqui, né, meio que sozinha desse lado do mapa. Ela tá pegando toda a energia aqui para esse lado. Os aspectos continuam os mesmos, né? Não muda, isso não muda, nunca vai mudar. A gente pode passar o aniversário onde quer que vá, os aspectos não vão mudar. O que vai acontecer é que a gente consegue mudar como esses aspectos, ou em que área da nossa vida esses aspectos vão aparecer, né? Essas questões vão aparecer, vão dar as caras. Eu, por exemplo, eu fiz isso no ano passado. Eu não gostei de um posicionamento no meu mapa e eu queria mudar muito a energia de Saturno. Ele estava na casa 2, e eu não gostaria de que Saturno ficasse na casa 2 ao longo desse ano, porque eu tenho outros planejamentos e eu não queria aquela energia saturnina ali de queda, de uma energia muito pesada ali, né? Eu não queria essa energia para casa 2. Então, eu fiz uma viagem que alterou Saturno para casa 3 do mapa da minha revolução solar. Nesse caso aqui, né, a gente estava analisando o mapa dessa revolução e ele estava na casa 1, a Lua, né, estava na casa 1, e aí a Lua veio aqui mudando, né, para a França. Se a pessoa, né, passasse em casa, ou se ela passasse em determinados lugares próximos da casa dela, né, porque não é toda viagem que altera todo o mapa, essa Lua continuaria na casa 1. Nesse caso aqui, como ela fez, né, uma viagem bem distante da casa dela, né, então a Lua veio para casa 12, né, isso modifica por conta do lugar do mundo, né, e as coordenadas, e enfim. Então, a Lua veio para casa 12. O que muda aqui? Mudou que essa pessoa, talvez, ela experimente de uma maneira mais inconsciente aqueles aspectos que a gente falou. Quando a Lua tá na casa 1, é tudo muito à flor da pele, é tudo muito ali, né, na cara da pessoa, né, tipo assim, é esfregado na cara dela. E ela também exibe muito as coisas na cara, né, no corpo ali. Então, fica tudo muito visível na casa 1. Já a casa 12, ela é a casa do inconsciente, ela é a casa do invisível. Então, são sombras, né, bem que elas são mais ocultas de nós. É quase como se estivessem ali boiando ali no inconsciente coletivo. E no nosso inconsciente pessoal também. Então, são questões aqui da casa 12 que a gente não tem muita consciência, né? É uma casa mais escura, que é mais voltada, né? Para a gente acessar, a gente precisa de estados de energia mais elevados, alterados. Então, nesse caso aqui, essa pessoa pode experimentar, né? Fazendo essa viagem, ela pode experimentar esses conteúdos todos, essas mudanças todas que a gente havia falado, de uma maneira muito inconsciente. Então, talvez, né, através de fugas, através de exageros, através de né, a pessoa pode, ela pode tentar, ela pode experimentar talvez até um certo tipo de, ela pode experimentar uma depressão que leve ela a mudar esses outros padrões, né? E aí, gente, uma coisa que
que é interessante de vocês saberem. Como que isso funciona, né? Como que funcionar? Então quer dizer que mudou de lugar e vai mudar tudo? Na verdade, eu vou falar por experiência própria, né? Aqui vou contar o que aconteceu comigo. Ao longo do ano e do planejamento da minha viagem de aniversário, me trouxe muitas. Esse planejamento da viagem me trouxe muita consciência do que sobre prosperidade, escassez, esses aspectos que são justamente de Saturno na casa 2, que era o que eu não queria experimentar no meu mapa. E então eu consegui ir ao longo do planejamento da viagem já transmutar essa energia de Saturno na casa 2. Vocês entenderam? Então, essa pessoa, talvez ao longo do planejamento da viagem dela, ou ao longo do ano, em consequência do que ela viu na viagem, do que ela sentiu na viagem, né? Essas questões vão se desenvolver na vida dela e ela vai trabalhar isso. Não quer dizer que ela vai chegar lá na viagem e tudo vai mudar, mas as questões acerca da viagem também vão ajudar ela a desenvolver certas coisas. E aí, uma coisa muito interessante da gente analisar, por isso que eu já vou juntar tudo, é o astromapping, é a astrocartografia. Eu abri aqui uma nova aba. Para olhar a astrocartografia, nós vamos olhar aqui nos 3 pontinhos. Horóscopos gratuitos, astrologia de localização e astroclique viagens. Vamos olhar onde essa pessoa, né, que linha que essa pessoa tem passando ali pela França. Ó, bem em cima de Paris, gente, bem em cima de Paris, ó, vocês estão vendo que tem uma linha aqui. Para quem não tá familiarizado, eu vou deixar alguns links de alguns vídeos que eu fiz pro TikTok, onde eu explico o que é astrologia de viagens, tá, gente? Eu não vou me aprofundar muito nisso aqui. Mas essa pessoa aqui na astrologia de viagem, ela tem as linhas dela aqui, né, no mapa, e em cima da França, ela tem uma linha passando, que é a linha de Nodo Norte, fundo do céu. Nodo Norte na casa 4. Então, é como se aqui em Paris, se a gente abrir o mapa realocado dela, como se ela tivesse nascido em Paris, o Nodo Norte está bem, né, em conjunção com o fundo do céu dela, ou seja, o Nodo Norte está na casa 4 do mapa dela aqui em Paris. E aí, gente, Nodo Norte na casa 4, oh meu Deus, tô tentando clicar aqui, não tá. Agora vai. Nodo Norte. Na casa 4, ele traz esses aspectos desse retorno, desse olhar para nossa infância, de prestar atenção em questões da nossa infância, questões familiares, né? E principalmente questões que a gente carrega na nossa sacolinha, né, da vida, questões que a gente carrega que vieram de herança familiar, herança emocional, principalmente familiar. E aí aqui tem uma pequena explicação, né? Mas se nós olharmos aqui, tem uma pequena explicação de o que acontece nessa linha. Então, o fundo do céu é o oposto ao meio do céu, corresponde à parte mais profunda e oculta do nosso mapa, né? Ao longo das linhas de energia que lhes são atribuídas, embarcamos numa jornada íntima de pensamentos e sentimentos muito particulares. E o que a gente estava observando ali? Que deixa eu voltar aqui rapidinho, que a Lua na casa 12 também traz esses aspectos. Ela também vai observar conteúdos inconscientes, né? Também vai observar essas questões que a gente tá falando aqui. De pensamentos e sentimentos, né? Uma jornada íntima de pensamentos e sentimentos particulares. Aqui fala também, ó, as questões relativas à infância, a casa paterna e a família passam a ter mais importância. Certas energias planetárias ao longo das linhas de fundo do céu, né, podem atuar na liberação de bloqueios traumáticos, principalmente ligados a antigos condicionamentos de infância. E o que a gente falou lá, né, na leitura do mapa dessa pessoa, né, da Revolução Solar,
com todos os aspectos que essa pessoa poderia verificar ao longo desse ano, ela poderia vivenciar muitas questões, né, através talvez de uma possível gravidez. Ela poderia vivenciar essas questões com relação à infância dela, o que aconteceu na infância, quebra desses contratos, desses bloqueios que aconteceram na vida dela, né, questões relacionadas a essas heranças familiares que eu falei. Então, gente, olha só que interessante, se essa pessoa viesse passar realmente o aniversário dela aqui em Paris, na França, usando essa linha de fundo do céu, né, ela poderia dar mais, como eu disse, a construção da viagem e o que ela passar aqui nesse lugar, né, nessa viagem, podem trazer para ela podem trazer à tona muitas dessas questões inconscientes que ajudariam no processo de transformação dela. Então, fazer essa viagem não seria ruim para ela. Óbvio, seria bem desafiador, porque o mapa de revolução solar dela tá bem desafiador, né? É um mapa desafiador mesmo. Mas, fazendo essa viagem, talvez essa pessoa conseguisse trazer à tona essas questões inconscientes dela. E sim, ela poderia experimentar realmente, ela pode experimentar fugas, ela pode experimentar depressão, ela pode experimentar um contato até com drogas, né? Porque a gente tá falando da casa 12, assim, mexe o conteúdo inconsciente, né? Mas se essa pessoa buscar uma terapia, gente, nossa, seria um ano transformador para ela. Então, aqui, fazendo essa viagem, né, ajudaria muito, muito essa pessoa, muito no período dela de transformação. E ela tem a lua aqui, ó, não tá exatamente em cima, mas tá num raio, a linha tá num raio de 100 quilômetros, então a gente considera ela ainda, mas a gente considera já com uma energia mais fraca. Mas essa lua ajudaria, né, também, essa linha da lua que ela tem aqui, ajudaria ela a fazer esse processo dessa quebra, né, desses contratos de heranças familiares aí que ela vinha carregando, né, e que impediam ela de ser ela mesma, enfim. A análise do mapa da Revolução Solar, junto aqui com a localização, com a viagem, né, ajuda muito a gente nesse processo. A título de curiosidade, eu viajei para um lugar onde passava uma linha de Marte, no meu mapa de astrocartografia, né, na viagem que eu fiz para alterar Saturno, eu tinha uma linha de Marte, e foi uma viagem realmente bem intensa, foi tão intensa que eu acabei até pegando um pouco eu não peguei insolação, mas eu esqueci o protetor solar e eu andei muito, né, sob o sol, e aí acabei ficando muito vermelha, bem marciana mesmo, assim, fiquei bem vermelha, bem vermelha. Tive muita dor de cabeça por questões de Marte, mas assim, foi uma viagem bem transformadora para mim nesse quesito de Marte, ele se relaciona com Áries, então e com Escorpião, que é meu signo. Então Marte, ele tem a ver com essa ideia de ser da iniciativa, né, ariana, de você ser o primeiro, né, a fazer algo e tudo mais. Então foi uma viagem bem interessante para mim, que trouxe muitas dessas questões dentro do meu âmbito familiar também. Foi a primeira viagem internacional que, né, dali da minha família imediata, né, então foi a primeira viagem internacional, fui eu que fiz. Então, eu senti que houve ali também uma quebra desses contratos familiares de escassez, que era justamente a questão de Saturno que estava sendo trabalhada na casa 2. Então, para vocês entenderem ali como que é fazer uma viagem e usando aqui o astromapping, né, usando a astrocartografia, pode ajudar a gente no processo que a gente está querendo desenvolver, né? Então, gente, ninguém é obrigado a passar o aniversário no lugar onde nasceu. A gente pode escolher, sim, fazer viagens e alterar o nosso mapa. O que não vai alterar são os aspectos.
isso não muda, mas a gente pode alterar sim a forma como a gente vai experimentar esses aspectos, em que área da nossa vida que a gente quer experimentar isso. Então, dá para fazer essa mudança, dá pra gente. Você pode consultar antes, né, de fazer, bem antes de você fazer aniversário, né? Você já pode planejar o seu próximo aniversário, a sua próxima revolução solar. Então, vamos supor que em 2026 você queira fazer uma viagem. Então, como no seu aniversário, então, como na sua revolução solar que você vai fazer essa viagem, né? Como que ela vai como que ela vai se comportar, né, no mapa da sua revolução solar, e você tem alguma linha passando por ali, né, por esse lugar onde você vai, o que pode ser ativado nessa viagem, tá relacionado com o mapa da sua revolução solar. E, gente, não deixem de fazer viagens, porque eu tenho uma linha que é esquisita que tá passando ali, não deixem, porque não é porque é uma linha, sei lá, de Plutão, que você vai morrer porque você foi viajar para aquele lugar. Pelo contrário, às vezes uma linha de Plutão, ela pode trazer aspectos do nosso, assim, até de vidas passadas. É tipo assim, você entrar no lugar e você pensar, nossa, tem memórias minhas esquecidas aqui, da minha ancestralidade, né? Então é muito interessante a gente fazer essas viagens. Elas podem ser um pouco desafiadoras, sim, mas nada que um planejamento prévio não ajude, né? A gente consegue fazer um planejamento da viagem para que a gente consiga, né? A gente já sabe que aquelas energias estão meio doidas ali, então a gente faz uma viagem planejada para aquelas energias. Então, é uma linha de Plutão, né? Vamos supor que eu vou olhar onde essa pessoa tem a linha de Plutão. É uma linha de Plutão, então, aqui, ó. Ela passa, a linha de Plutão dessa pessoa é fundo do céu, né? Ela passa aqui pertinho, na verdade ela passa um pouco pela costa ali dos Estados Unidos, passa por, né, Vancouver, perto, né, de Vancouver. Então vamos imaginar que essa pessoa fez uma viagem aqui para Vancouver. Pode ser uma viagem mais desafiadora. Talvez essa pessoa sinta que ela precise de um tempo, né, de descanso nessa viagem, porque talvez ali, ainda mais sendo uma linha de Plutão fundo do céu, né, tem aspectos dela, assim, que renascem, que ativem ela, como se essa pessoa tivesse vivido uma vida passada ali, aí ela tá recuperando memórias, assim, então talvez, opa, desculpa, fez barulho, mas talvez essa pessoa, ela sinta que ela precisa de uns dias de descanso nessa viagem, então a gente já planeja, né? Vou planejar fazer meu aniversário aqui, vou planejar viajar para Vancouver no meu aniversário, mas já tem umas linhas aqui, é bem intenso, né? Um local bem intenso para ela. Se a gente observar, tem linha de Júpiter, tem linha do Sol, então é um local bem intenso, e de Plutão, então essa pessoa talvez ela precise de alguns dias ali de descanso durante essa viagem, talvez seja uma viagem que ela faça com bastante calma, não é aquela viagem que é assim, né, todo dia você fazendo um monte de coisa ali, não, é uma viagem mais calma, uma viagem mais exploradora, que essa pessoa vai explorar aspectos dela enquanto ela explora o lugar, uma viagem mais meditativa, né, embora ela tenha o sol meio do céu aqui, esse sol meio do céu pode trazer muita visibilidade para ela no quesito de trabalho, né, mas no quesito de trabalho, no quesito de sucesso, né? Então essa pessoa pode ter muita visibilidade aqui com uma viagem aqui ativando esses locais aqui, né? Essa região no geral. Mas ao mesmo tempo, com essa linha de Plutão aqui, ela precisa de um certo descanso, um certo contato interior. E, né, há também essa possibilidade de que esse contato interior dela aqui desperte muito esse sol, porque a pessoa que se conhece realmente, ela, né, ela brilha, então ela traz essa questão de sucesso para ela, né? Então, é bem interessante a gente fazer essa análise de uma viagem que para alterar a nossa revolução solar, para alterar o mapa da nossa revolução e juntar aqui com a astrocartografia, gente, isso é muito legal. Explorem, porque isso faz total diferença na maneira como a gente vivencia a astrologia. Não é olhando, gente,
Vocês podem até pensar assim, nossa, mas eu coloco lá no chat GPT e vem pra mim o que significa. Mas, gente, pode vir sim, né? Pode vir corretamente, inclusive, o que significa. Mas, quanto mais a gente mesmo conhece o nosso mapa e observa, e vivencia e olha ali os símbolos e explora o nosso mapa, explora um mapa astral, explora o mapa de astrocartografia, mais a gente vai decodificando, porque, gente, mapa não é para ser lido uma vez só, nem o mapa da Revolução Solar. Ao longo do ano, a gente precisa olhar várias vezes para esse mapa, porque ele vai decodificando, né? A gente vai decodificando esse mapa, a gente vai vivenciando e acessando cada vez mais camadas do nosso mapa, tanto do astral, quanto da Revolução Solar, quanto de sinastria. A gente vai acessando camadas e camadas e camadas, e vai chegar um momento que a gente vai, às vezes vai dar um clique na gente, sabe? Não é só olhar uma vez, explorem, 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 explorem. Observem a fundo o mapa de vocês, busquem o que significa o sol. Eu tô mandando para vocês a apostila com as palavras-chave, mas tenham a curiosidade. O que representa o Sol? O Sol representa a vitalidade, né? O que representa Marte, essa energia marciana? O que representa o símbolo de Marte, né? O que representa o símbolo do Sol? Vão se aprofundando, tenham curiosidade de buscar. Isso aqui é um curso, né? Que na verdade eu ia fazer uma aula só, mas acabou virando várias aulas, porque eu acabo falando muito. Mas a intenção era fazer uma aula, porque é um conhecimento mais. Eu queria passar para vocês um conhecimento mais prático, mais ágil, mais fácil. Mas o nosso mapa ele foi feito para ser decodificado, para a gente observar, olhar sempre. Então, observem, olhem sempre, explorem o mapa de vocês, sejam exploradores. Ativem a casa 9 de vocês, sendo exploradores do mapa astral. Essa é a nossa última aula, nossa aula bônus. Eu espero que vocês tenham gostado do que eu trouxe aqui para vocês nesse último vídeo. E qualquer dúvida, podem continuar falando comigo, me mandem mensagem que eu vou buscar sempre fazer pequenas atualizações e responder vocês conforme eu for atualizando aqui, eu vou colocando as dúvidas de vocês também. Então, eu quero que seja algo bem dinâmico, algo que a gente possa abrir para conversar, tá bom? Muito obrigada.